Vibe Mundial FM. Estamos mais uma vez, todos nós reunidos, para compartilharmos aspectos importantes da mística do judaísmo da Kabbalah. E hoje nós vamos falar sobre os segredos cabalísticos do Gilgul, que traduzido do hebraico é da reencarnação. Antes de mais nada, é importante esclarecermos que o conceito da vida após a vida, da vida após a morte, é um conceito genuinamente e originalmente judaico, que nos acompanha há milhares de anos. E qual é o conceito da reencarnação? E por que é importante sabermos sobre uma realidade maior, extracorporal, sobre a vida após a vida após a morte? É importante para sabermos que o Supremo Arquiteto, Deus, ele orquestra o encruzilhar do destino das pessoas justamente diante de uma realidade maior de recompensa e castigo, de compensação por aquilo que nós fazemos de bom e de mal. Isso vem responder por que pessoas boas sofrem, por que crianças acabam falecendo de uma doença grave ou são assassinadas no meio de uma guerra, elas não têm falha alguma. Então, na verdade, a realidade maior de cada alma, ela remonta numa experiência maior, além da vida, anterior à vida, acima do tempo e do espaço, e que vai se desdobrar em várias ocasiões onde a pessoa vai voltar em corpos diferentes. Uma configuração de aspectos da alma voltando cada vez numa experiência diferente. Aonde nós vamos buscar como fonte na Bíblia, na Torá, no Pentateuco, a ideia de reencarnação? Ela vem somente insinuada, porque se trata da mística. Mística significa algo esotérico, algo oculto, ou algo que, quando revelado, é revelado somente por pistas, dicas, insinuações de uma forma sutil. Por isso que é místico, senão seria totalmente revelado. Então, Deus revela a Moisés, Moshe e Aaron, o seu irmão Aaron, os 13 atributos de piedade e misericórdia de Deus que foram revelados após a falha do bezerro de ouro. Quando Moisés conseguiu o perdão de Deus, então Deus revelou os seus 13 atributos de piedade. E lá consta que Deus pune as pessoas até a terceira e quarta geração e recompensa a pessoa até milhares de gerações. Então vem a mística do judaísmo, a Kabbalah, e no Zohar, isso se encontra no livro principal da Kabbalah, e nos revela que o que significa geração, vamos substituir a palavra reencarnação, porque os filhos não são culpados pelas falhas dos pais. Então, na verdade, a alma, se ela faz algo de bom e positivo, ela pode voltar diversas vezes para sanar as suas falhas de uma vida para outra. Se a pessoa não fez absolutamente nada de bom e positivo, que é praticamente impossível, então ela tem somente 3 ou 4 oportunidades. Por isso está escrito que Deus pune até a terceira e quarta geração. Na verdade, tudo aquilo que a pessoa faz de ruim, de errado, mal e negativo, ou seja, que falta com a sintonia, com a vontade de Deus, nos ditames e orientações da Bíblia, 613 preceitos para o povo de Israel, as 7 leis universais dos filhos de Noé, dos Bnei Noach. Então, todas essas regras de conduta, elas são quebradas. Então, Hashem, o Todo-Poderoso, ele se demora em punir, às vezes 3 vidas, para uma 4ª vida a alma ser punida. Mas na hora de recompensar, então as bênçãos são passadas de pais para filhos, nós podemos usufruir as bênçãos de nossos próprios ancestrais.
em um passado remoto. Então, a contabilidade divina é perfeita, porque Deus é perfeito. Envolve zilhões de informações, onde a letra Z, a variante Z, tende a infinito. Uma mente humana é muito pobre para captar e perceber a realidade maior da alma. Isso fica por conta do gerente da nossa conta preferencial, que é a nossa vida, que é o nosso Pai Celestial, Deus, o Todo-Poderoso. Rabino, antes de prosseguir, vamos abrir o telefone para os ouvintes, lembrando que os números são 31710221, 31710221, 3262-4490, 3262-4490. Rabino, o que a gente pode esperar saindo daqui e indo para o outro lado? A vida após a vida após a morte, ela é plena em espiritualidade, porque a pessoa desse mundo não leva nem o próprio corpo. Então a alma é o ser maior que anima o corpo e que tem um propósito e um objetivo maior. A alma, ela vai passar por processos de adaptação após a finalização da experiência nesse mundo. E esse processo vai, no máximo, até um ano. No máximo, até um ano. Então, na visão racídica, na visão mística e cabalística, que é extremamente positiva, muitas pessoas me perguntam: o que é o inferno? O inferno é a porta do paraíso. Na verdade, o inferno é uma série de experiências pelas quais a alma vai passar, no sentido de se autorrefinar para poder captar a irradiação da luz de um Deus infinito, que na experiência extracorporal, a percepção do Criador do mundo é muito mais intensa e, na verdade, ele vem recompensar pelos nossos atos. Para isso, primeiro, há uma lavagem em relação àquilo que não era tão sintonizado com a vontade de Deus, mas para preparar a alma para a grande recompensa que é, na verdade, usufruir a luz infinita de Deus sob forma de uma sabedoria infinita e uma inspiração espiritual igualmente infinita. Existe algum caminho, por exemplo, a alma desencarna aqui, ela já volta a reencarnar, ou ela passa pelo Guerrinon, por esse purgatório, ou ela sobe para o Gan Eden, para um mundo acima, e depois volta? Existe alguma regra nisso? Então, a alma é um conceito muito complexo. Uhum. Aquela parte que entra no corpo é uma parte ínfima da alma. Há partes tão elevadas que sequer chegam a entrar no corpo, só agem perifericamente. Essas partes que entram no corpo é que vão elevar ou não a alma. Então, o processo em geral de reencarnação leva um período, aproximadamente de 1 ano, etc. Mas quem reencarna é uma faísca da alma. Uhum. A central da alma fica lá em cima e ela usufrui a faísca da alma. Quando nós lavamos as mãos debaixo da água que flui da torneira, o corpo inteiro sente as mãos sendo lavadas. Quando nós sujamos as mãos, o corpo inteiro se sensibiliza com as mãos sujas. Ou seja, as mãos são uma terminação do corpo, mas que acabam influindo todo o corpo. A partícula da alma que entra no corpo é uma parte da alma, mas a alma inteira, por inteiro, é sensibilizada pelo processo da reencarnação. Existe alguma dica ou algum sentimento nosso em que a gente sabe se a gente vai ter que sofrer um pouco do outro lado ou se a gente vai ser mais leve? Ou tipo, se você vai para cima ou para baixo, como dizem assim? A melhor dica que podemos ter é a plena confiança em Deus. Deus é um Pai amoroso, extremoso. A bondade de Deus é infinita. Imaginemos nós o que um casal de pais
seria capaz de fazer por um filho querido, um filho muito querido. O amor que Deus tem por cada um de nós é infinito. E no final das contas, tudo é para o bem. A melhor forma de enfrentarmos qualquer problema dentro da vida, no aspecto físico e material, e após a vida, na experiência extracorporal, no mundo espiritual, é justamente confiando que Deus, na sua bondade infinita, só vai nos beneficiar, porque a bondade dele é do tamanho dele. Não tem tamanho. Então a gente não precisa ficar com tanto medo para onde vai depois daqui, né? De forma alguma. Ao contrário, o pensamento positivo atrai situações positivas e Deus não deixa nada devendo a ninguém. O simples fato da pessoa ser confiante em Deus, independentemente de quem ela seja ou deixe de ser, isso favorece com que Deus se revele mais na vida dela, tanto na vida física como na vida espiritual. Vibe Mundial 95.